Vamos abrir as Bíblias para Salmo de número 58, versículo de número... Não, Salmo 51, do versículo 8. Na tradução que eu usei, talvez seja diferente da NVI, mas a tradução que eu mais gosto desse versículo é essa que eu vou ler para vocês. Diz assim: faz-me ouvir outra vez os sons da alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Na NVI diz, eu exultarei. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te bendizemos e te louvamos e te adoramos por tudo quanto o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Muitas vezes, como cantamos agora, te adoraremos, não importam as circunstâncias. Senhor, eu tenho que te confessar que as circunstâncias importam muito para mim. E é difícil te adorar nessas circunstâncias. Mas nós te adoramos, por fé nós te adoramos, porque ainda que os nossos olhos não consigam entender quase nada do que está se passando conosco, nós temos um Deus de amor, um Deus que se importa, um Deus que está acima de todas as milhões e milhões de galáxias, mas se importa conosco, individualmente. Por isso te adoramos e te damos toda a glória, e pedimos que essa palavra traga alegria, esperança, renove a nossa fé nesta manhã, é o nosso pedido no nome forte de Jesus Cristo, amém. Um dos versículos que mexeu muito comigo nessa semana foi o de Apocalipse, que diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E unido este versículo com o salmo que eu acabei de ler para você, Deus começou a falar ao meu coração, dizendo: ainda que você não entenda, não chegou o fim, porque este foi um dos sentimentos que eu tive. Eu não tenho mais capacidade para continuar cuidando de pessoas. Eu não tenho mais capacidade para pregar. Eu não consigo mais. Era muito difícil. Mesmo os dias em que eu vim pregar, eu vinha por um sentimento de dever, mas era difícil. E nessa semana que eu estive isolado da igreja, essas coisas vieram à minha mente, e eu pensava: é Deus falando comigo, é a minha carne tentando dizer para mim: desiste de tudo, cuida de tua vida, se isola. E quando o Senhor me fez lembrar destes versículos, eu estava entendendo que era a minha carne que estava dizendo para mim: give up, desiste. Então eu falei: Deus, será que você pode fazer isso que está escrito na Bíblia? O Senhor me fazer ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, porque eles estão ausentes em minha casa. Há silêncio ao meu redor. E cada vez que tem um momento de louvor e adoração, é quase uma agressão aos meus ouvidos, porque o objeto do meu amor não está, o objeto da minha alegria não está. Vocês que me conhecem sabem que eu sempre dizia que eu ia me aposentar muito rico, porque eu iria alugar Rafael a famílias tristes por uma semana, por $1.000 a semana. E eu perdi essa fonte de lucro. Cadê a alegria? Então, na minha mente, nessa semana, tinha essa palavra: chegou o fim para você. Chegou o fim. Por causa da dor, por causa da impossibilidade de cantar, por causa do silêncio lá de casa, por causa da ausência dele do meu lado no carro, por causa da ausência dele na minha mesa do escritório, que ele vinha comigo 2 ou 3 vezes para cá. Eu pensei: chegou o fim. Mas aí Deus me deu esses 2 versículos essa semana e disse: quem determina o fim? A vida
as circunstâncias da vida, as pessoas, Satanás. Quem destes pode dizer para você, você está acabado, acabou, finalizou, você está no fim da picada, no fundo do poço, terminou tudo. O que o Senhor me disse nessa semana é que só Ele diz quando o fim chegou. E mesmo quando as circunstâncias à nossa volta, as pessoas ao nosso redor, e Satanás, mesmo quando toda essa turma aponta o dedo com força para a gente para dizer, é o fim, Deus diz, não, não é o fim. Eu quero contar a história para você em 5 minutos de 14 personagens da Bíblia, que parecia que o fim tinha chegado. O primeiro personagem da Bíblia que eu queria mencionar para você é José do Egito. Quando ele foi entregue pelos próprios irmãos como escravo, ou quando ele fora jogado naquele buraco para morrer, talvez na mente de José viesse a palavra, acabou para você, cara, você vai morrer nesse buraco. Mas não, Deus disse, não é o fim, o governo do Egito te aguarda. Deus usou toda aquela circunstância para levá-lo ao lugar onde Deus o queria, não era o fim. Moisés, no deserto com o povo, diante do Mar Vermelho, e o exército egípcio por detrás para vir e destruí-los, um exército inimigo atrás e um mar na minha frente, talvez as circunstâncias tivessem dito a Moisés, é o fim. Mas Deus disse, não, é só o começo. Nós vamos cruzar esse deserto e vamos chegar à terra prometida. Cruzar o mar é o começo da jornada. Davi, diante do Golias, talvez tivesse pensado, a Bíblia não diz que ele pensou, pelo contrário, a Bíblia diz que ele olhou para o gigante e falou, é tão grande que eu não erro. Mas talvez os soldados em volta, sim, tivessem pensado, é o fim. Não, não, não. O gigante Golias era o começo do reinado de Davi. Esther nasceu num ambiente de escravidão na Babilônia, e o escravo não tem nenhuma perspectiva de vida. Talvez ela pensasse, ser escrava é o fim. Não, não, era o começo para transformá-la em rainha. Sadraque, Mesaque, Abidnego serão jogados numa fornalha 7 vezes mais aquecida. Aquele fogo que torraria só na hora que chegasse. Eles olharam para o imperador e disseram, o Senhor tem todo o poder aqui no mundo, mas o nosso Deus é maior do que o Senhor. E se Ele quiser nos livrar, Ele o fará. Todavia, se Ele não quiser nos livrar, ainda assim seguiremos fiéis a Ele e a Ele adoraremos. A fornalha parecia o fim, mas era o começo de uma revolução na vida desses 3 que se tornariam governadores da Babilônia depois dessa experiência. Daniel, de igual maneira, na cova dos leões. É o fim, Daniel. Não, era o começo de uma jornada de milagres e de revelações apocalípticas para a vida de Daniel. O que parecia o fim era o começo. Jonas, lá na barriga do peixe, talvez tivesse pensado, é o fim. Mas Deus disse, não, é o começo de um maior avivamento da história da humanidade, onde uma cidade inteira vai se converter com uma pregação furreca. Era só o começo. Paulo e Silas na prisão estavam marcados para serem mortos no dia seguinte. A prisão era o fim. Não, não, não. Era o começo de uma obra de evangelização impressionante naquela cidade. João, o apóstolo João, foi preso numa ilha, isolado, deportado e preso numa ilha, ilha de Pátimos. Não tinha nada lá, nada. Talvez João tivesse pensado, é o fim. Não, foi o começo, onde João recebeu o Apocalipse, que nós temos aí na Bíblia. E Jesus na cruz. Talvez Jesus, no momento em que disse, Pai, por que me desamparastes? Passasse pela mente daquele homem,
perfeito homem, perfeito Deus encarnado. É o fim. Mas não, era o início da época da graça. Todas essas circunstâncias de vida poderiam dizer para aquelas pessoas e para as pessoas ao redor: é o fim. Não, 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 não. Aquilo que parecia o fim era só o que Deus estava fazendo para dar início a um novo tempo, a uma nova circunstância na sua vida. Quando o nosso pastor nos pediu para contar a história do Rafa na terça-feira passada, a minha esposa lembrou de fatos interessantes. Ela disse: quando meu filho nasceu, tudo ficou escuro em volta de mim. Não porque eu o rejeitava, eu o amei no momento em que ele foi para os meus braços. Mas eu não sabia o que era. 32 anos atrás não tinha Google, não tinha internet. A gente precisava ir numa biblioteca, achar alguma literatura a respeito. Além do mais, a médica que passou pelo quarto, quando olhou para minha esposa e não conversou com ela, conversou com a moça do lado, minha esposa pergunta: doutora, e o meu filho? Ela, com meio corpo para fora do quarto, usou uma expressão que já não se usa mais, disse para a Lucinha: ah, o seu nenê é mongoloide, pede para o seu marido vir aqui falar comigo. Então Lúcia se levantou, foi para o corredor do hospital e usou um orelhão. Você não sabe o que é isso, porque você não existia, mas tinha uma coisa chamada orelhão, que a gente conseguia falar no orelhão. E me ligou para eu ir ver o Rafa e vê-la. Então, nós não sabíamos o que era. O que é mongoloide? Uma coisa mole, gelatinosa? Fala, vê, ouve, tem vida? O que será do futuro? E Lúcia, por longos 2 meses, chorou todos os dias com ele no colo, de dó, porque não sabia o que seria dele. Era um tempo de escuridão, parecia que era o nosso fim. Mas Deus estava nos dando uma das maiores bênçãos de nossa vida, com a qual convivemos 31 anos, 7 meses. Aquilo que era tanta escuridão e parecia o fim, era o começo de uma jornada maravilhosa de vida. E hoje nós estamos na escuridão de novo. Quando Lúcia estava grávida de Rafa, evidentemente que nós esperávamos um filho ideal. Todos nós idealizamos o bebê. Eu idealizava: meu filho vai torcer para o meu time. Rafa nunca torceu para o meu time. Meu filho vai torcer pelo meu time, meu filho vai gostar disso daqui, meu filho vai fazer essa universidade. Por quê? Quando os pais estão esperando os seus filhos, eles estão projetando a própria felicidade deles nos filhos. Então o filho é o idealizado. Mas aí o médico fala: ó, o ideal não veio, veio o real. Aí você enterra o idealizado, faz o luto do idealizado e leva para casa o realizado. Só que era confusão, era escuridão. Nós não tínhamos ninguém que pudesse nos dizer isso. Levou 2 ou 3 meses para alguém dizer: você ouviu falar da APAI? E quando nós somos nessa tal da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, nós encontramos tantas situações horrorosas naquele lugar, que eu me desesperei ainda muito mais. Mas Deus foi, com a graça dEle, com a paciência dEle conosco, não ligando para as palavras de desespero que a gente pronunciava, não ligando para os choros e revoltas que haviam dentro do nosso coração, que dó dessa criatura, foi fazendo esse menino crescer, foi mudando a nossa vida através dele, moldando a nossa vida através dele, e nos dando tanta alegria, e nos colocou, não no fim, mas no começo de uma jornada de luz e de alegria. Estamos nelas de novo. Ele se foi, e nós estamos em escuridão. Mas hoje a palavra de Deus diz para mim que não é o fim, que é o começo. Que é o começo de uma nova jornada. Que ainda não se descortinou diante dos nossos olhos completamente. Que ainda não é clara completamente.
que o caminho não é visível ainda aos nossos pés, estamos como quem pondo o pé devagarzinho num lugar escuro para ver se pode pisar, não sabemos exatamente a direção, mas nós cremos que o Deus de Davi, o Deus de José, o Deus de Moisés, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, o Deus de Daniel, o Deus de Jonas, o Deus de Esther, o Deus de apóstolo Paulo e Silas, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, está nos dizendo, não é o fim, é o começo, é tempo de crer, é tempo de crer, creia somente e viva em paz, porque eu vou cuidar e eu vou mostrar esse novo caminho. Então eu não sei como você chegou aqui hoje, talvez você tenha chegado aqui hoje com esse pensamento de, caramba, acabou, o sonho acabou, vamos retornar, vamos desistir, não tem mais jeito. Eu quero te dizer uma coisa, é tempo de confiar, porque isso que você, pessoas ao seu redor, as circunstâncias, a vida ou quem sabe o inferno, está chamando de fim, bem pode ser o início de uma nova e maravilhosa jornada para a sua vida. Uma das coisas que minha esposa lembrou na história do Rafa, naquela terça-feira, foi que quando ele nasceu, escolheu o nome Rafael. Rafael significa curado por Deus, aquele que Deus usa para curar, e o Rafael era porteiro do templo. E eu perguntei para ela, o que você deseja, que Deus cure o Rafael, ou use o Rafael como porteiro do templo? E ela disse, não, eu quero o Rafael como Deus nos deu, ainda que eu não saiba nada do que vai acontecer com ele, eu faço a segunda opção, que ele seja o porteiro do templo. Ou seja, um instrumento de Deus para fazer as pessoas entrarem na igreja. E através dele, ao longo da vida, pessoas se aproximaram da gente. Nós ajudamos pessoas, falamos do amor de Deus para muitas pessoas por causa dele, por causa das pessoas que se aproximaram através dele. Uma vez eu fui buscar minha filha na escola, fui com ele, uma senhora se aproximou, falou, sabe, Falei, a senhora conhece alguém que tem um filho igual ao meu? Ela falou, é minha amiga, a nenê dela nasceu, tem 2 meses, ela é uma psicóloga, o marido é um dentista, ele já tem um menino, mas a nenê é assim, e eles não estão dando comida para ver se a nenê morre. E nós fomos atrás desse casal, ajudamos esse casal. Eles viram Rafael grandão, e graças a Deus o Senhor teve misericórdia deles. De muitas maneiras Deus usou Rafael. No dia que nós fizemos aquele culto de celebração a Deus em memória à vida, e não culto fúnebre, a gente não gosta disso, porque quem tem Jesus não morre, só muda de endereço. 5.000 pessoas assistiram ao vivo o culto, e é interessante que naquela madrugada, eu falei com o Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Ele me disse, Sansão. Falei, Senhor, Sansão não tem nada a ver com a história de Rafa, eu queria uma coisa assim, mais consoladora. Sansão matou um monte de gente, eu não quero saber de morte. E Deus me disse, Sansão matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Então Deus tinha falado comigo, algo de espetacular vai acontecer. Eu não sabia nada do que ia ser aquele culto, quem estaria, quem cantaria, o que cantariam, nada. Foi tudo surpresa para mim e Lucinha. E quando chegamos, vimos aquele culto. E 5.000 pessoas assistiram ao vivo aquele culto. O bichinho na morte ganhou mais gente, ou impactou mais gente do que durante toda a sua vida. E até hoje, 15.100 pessoas já assistiram aquele culto inteiro. E até hoje, 140.000 pessoas foram tocadas de alguma maneira através daquele culto pela internet. Era o porteiro. E aí, nessa semana, esqueci. É a única coisa sobrenatural que eu consigo fazer nessa idade. E o pessoal não deixa. Quando eu estava pregando, o meu chefe, meu pastor, chegou para mim e disse assim, Nassif, por que você não conta para essas pessoas a história do seu filho? Eu pensei, acho que ele gostou do negócio lá. Mas eu pensei, não vai dar para contar agora.
Mas aí a gente tinha uma pulseirinha que tinha umas bolinhas coloridas, uma amarela que quer dizer o céu, uma escurinha que quer dizer o pecado, uma vermelhinha que quer dizer o sangue de Jesus, uma branquinha que quer dizer os pecados perdoados, uma verdinha que quer dizer está indo para o céu. Só que ela tem 2 nozinhos, um nozinho na frente e um nozinho atrás. O primeiro nozinho simboliza o dia da vida, e o segundo nozinho simboliza o dia da morte. Eu pensei naquilo e falei, perguntava para as pessoas, o que é mesmo o segundo nozinho? E os baianinhos diziam, a morte. Eu falei, pois é, o dia da morte. Deixa eu dizer uma coisa para você, que dia é hoje? Aí eles me diziam o dia, por exemplo, 7 de julho, foi a última vez que eu preguei para eles. Eu falei assim, então hoje faz 2 meses, 5 dias, que meu filho foi embora, que ele morreu. Caiu um silêncio na sala, tão grande, as pessoas com os olhos para mim. Lógico que eu me emocionava e dizia, eu estou com muitas saudades dele, demais da conta. E tem hora que a saudade vem como um punhal que dói demais. Mas eu dizia para eles, mas eu estou feliz. Sabe por quê? Porque ele foi para o céu, ele tinha Jesus. Quando ele fechou os olhinhos dele aqui, ele abriu lá. E sabe, eu estou feliz também, porque eu também tenho Jesus. E quando eu fechar os meus olhos aqui, eu vou abrir lá no céu, imediatamente. E eu vou ver Jesus. E depois de Jesus, eu vou ver o Rafa. E nós vamos estar juntos para sempre. Porque no céu não tem choro, não tem dor, só tem vida e vida eterna. E aí eu perguntava para as pessoas, vocês querem receber Jesus? Eu falei a 750 pessoas em média, grupos de 50 por dia na média. Como eu disse no começo, 19 pessoas não oraram. E na minha mente, o porteiro do templo estava lá. Eu ainda não sei se esse é o novo caminho. Durante a vida, Lúcia e eu tomamos uma decisão, jamais, com exceção daquela piada, usamos o Rafael para ganhar qualquer coisa. Nem abraço, nem aceitação, nem dinheiro, nunca usamos o Rafa para isso. E a gente está perguntando ao Senhor, a gente deve usar agora isso para dizer às pessoas, você vai para o céu. Eu não sei se esse é o novo caminho que Deus está me dando, mas eu sei que não importa quais sejam as circunstâncias de sua vida, não é o fim. Só Ele diz quando é o fim, bem provavelmente. O que você está passando agora é só o início de uma nova, abençoada, maravilhosa, vitoriosa, consagrada, ungida jornada na sua vida. Aleluia. Santo, Santo.